Olá, meus queridos e amados seguidores, estudantes de direito, curiosos, simpatizantes do direito penal brasileiro. Eu sou o professor Márcio e hoje falaremos sobre a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Iremos falar de seu conceito, prática, quando ela deve ser apresentada, os motivos, as razões, quem pode oferecer a denúncia, seu recebimento ou rejeição. Iremos dar um exemplo prático para melhor entendimento e, ao final, um resumo rápido e objetivo. A denúncia oferecida pelo Ministério Público é um instrumento jurídico que inicia a ação penal pública. Ela é uma peça processual fundamental no processo penal brasileiro, pois é a forma pela qual o Ministério Público formaliza a acusação contra o suposto autor do crime. Então, professor Márcio, o que é a denúncia? Ótima pergunta e muito pertinente, pois a denúncia é um documento formal elaborado pelo Ministério Público, no qual ele expõe os fatos criminosos, identifica o acusado, descreve a conduta delitiva e requer a instauração da ação penal. Em outras palavras, é o ato pelo qual o Ministério Público comunica ao Poder Judiciário que há indícios suficientes da prática de um crime e que o autor deve ser processado. Professor Márcio, quando a denúncia é apresentada? A denúncia é apresentada após a conclusão da fase investigativa, quando o Ministério Público entende que há elementos mínimos suficientes para justificar a acusação. Essa fase pode ser decorrente de um inquérito policial concluído pela autoridade policial, de uma notícia-crime oferecida diretamente ao Ministério Público, de elementos obtidos em procedimentos investigatórios criminais conduzidos pelo próprio Ministério Público. Ok, professor. Mas o professor pode nos explicar quais são os motivos e razões para o oferecimento da denúncia? Claro que posso. É uma excelente pergunta. A denúncia será oferecida quando o Ministério Público entender que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Ou seja, autoria. Existem provas ou indícios de que o acusado participou ou contribuiu para a prática do crime. Materialidade. O crime de fato ocorreu e há provas disso. Laudos, testemunhos, documentos, etc. Logo, se o Ministério Público entender que não há elementos suficientes, ele poderá optar pelo arquivamento do inquérito policial. Professor Márcio, então quer dizer que é somente o Ministério Público quem pode oferecer a denúncia? Excelente pergunta. Em regra, somente o Ministério Público pode oferecer denúncia nos casos de ação penal pública. Porém, em situações específicas, o próprio ofendido ou seu representante legal pode oferecer queixa-crime nos casos de ação penal privada. Para finalizar este conteúdo sobre a denúncia, é bom e importante saber de dois detalhes importantes que caem muito em provas do exame de ordem, que é quando a denúncia é recebida pelo juiz e quando a denúncia é rejeitada pelo juiz. O juiz analisa os requisitos formais da denúncia e verifica a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Se presentes, ele recebe a denúncia e o acusado passa a ser réu. Agora, a denúncia será rejeitada se o juiz entender que a peça não preenche os requisitos legais, ou não há justa causa para a ação penal, ou há ausência de elementos mínimos de prova. O seu fato não constitui crime. Antes de citarmos um exemplo prático sobre este assunto que cai nas provas do exame de ordem igual água, peço a todos vocês que assistem nossas vídeos aulas que, por favor, compartilhe com seus amigos de faculdades, familiares, aqueles simpatizantes ou curiosos sobre o direito penal brasileiro, comentem, façam sugestões de assuntos pertinentes ao direito penal, toque no sininho de notificações para que você sempre esteja sendo avisado de novos vídeos, aulas, e-books,
para melhor entendimento do conteúdo e muito mais. Agora vamos para o exemplo prático. João foi flagrado pelas câmeras de segurança de um supermercado furtando produtos no valor de R$1.000. Os seguranças o detiveram até a chegada da polícia, que registrou a ocorrência. Após a investigação, o delegado concluiu o inquérito policial e o remeteu ao Ministério Público. O Ministério Público recebe o inquérito policial e verifica a existência de provas do furto, tais como imagens das câmeras, depoimentos e flagrante. Constatando indícios suficientes de autoria e materialidade, o Ministério Público elabora a denúncia, descrevendo o fato criminoso, furto qualificado, e pedindo a instauração da ação penal. Nesse momento, o juiz analisa a denúncia e, entendendo que há elementos suficientes, recebe a denúncia. A partir de então, João passa a ser réu e será citado para responder à acusação. Então, meus queridos e amados seguidores, estudantes do direito penal brasileiro, simpatizantes e curiosos em querer saber mais sobre o direito penal brasileiro, para resumir de forma rápida e objetiva, a denúncia é a peça acusatória que dá início à ação penal pública. Pode ser oferecida apenas pelo Ministério Público, salvo nas ações privadas. Requisitos, indícios de autoria e materialidade do crime. Pode ser recebida ou rejeitada pelo juiz, dependendo da análise preliminar dos elementos de prova. Logo estarei disponibilizando e-books de todos os conteúdos que estaremos discutindo nas videoaulas. E breve estarei disponibilizando o Código Penal e Processual Brasileiro de forma comentada de cada artigo do Código Penal e Código Processual Penal Brasileiro, apresentando o caput, comentando sobre o caput e dando um exemplo sobre o artigo em discussão, que é para você aprender de uma forma diferente e dinâmica sobre nosso Código Penal e Processual Brasileiro e, em contrapartida, se sair muito bem nas provas da faculdade, bem como no exame da ordem e concursos públicos. Sigam para ficarem ligados nas novidades. Abraço e até a próxima videoaula.